Olá, como estão todos? Espero que bem. Eu sou Antônio Roberto. Estou aqui novamente no canal da CBM no YouTube para trazer uma reflexão. O tema escolhido para esta reflexão é relacionamento entre pais e filhos. Como está o nosso relacionamento? Como estamos nos relacionando entre família, entre os nossos entes queridos? Este item que eu vou colocar agora aqui para vocês, do Livro dos Espíritos, item 208, na questão 208, ela nos traz a seguinte questão feita por Kardec. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois de o nascimento deste? A resposta, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros, pois bem os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isto uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então nós estamos vendo nessa questão que sim exerce uma grande influência, né? E precisa realmente os pais exercer essa influência, pois é uma missão, né? Desenvolver os seus filhos pela educação. Quando se coloca esta educação, não é a educação da escola, do saber, mas é a educação moral, a educação dos bons costumes, a educação, aquela que nos leva a conhecer a Deus, é a educação que nos leva a conhecer as leis de Deus e fazê-las cumprir. Nesse item também, eu aqui vou destacar esta parte da questão que diz, conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Quando falamos em família e falamos em relacionamento familiar, nós não podemos falar aí apenas que os pais têm que contribuir ou têm que fazer a sua parte para com seus filhos. Os filhos também contribuem e têm sua parte para com os pais. Não importa a idade desses filhos, porque nós temos que aí colocar como espíritos. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Então, quando falamos em relacionamento familiar, também falamos nesta contribuição. Todos dentro do lar têm a sua cota de contribuição para o progresso um dos outros. Vamos até falar mais disso. Como é esta contribuição e como principalmente o pai, a mãe, o responsável deve contribuir para o progresso do seu filho, dos seus entes queridos. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É através do exemplo. Então, a primeira coisa aqui a ser, que é importantíssima, é o exemplo que pais dão para os seus filhos. É nesta questão que vem também a contribuição dos filhos. Se eu quero dar um bom exemplo, se eu quero dar uma boa educação para o meu filho, para os meus filhos, eu tenho que ser uma pessoa educada. Eu tenho que ser uma pessoa que faz, que cumpre com as leis de Deus, com a boa educação. Porque eu não posso, hoje em dia não tem mais como fazia-se antigamente, eu fui criado dessa forma, né?
faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Hoje não podemos mais fazer isso. As crianças, os espíritos estão muito mais evoluídos, já vêm com uma bagagem muito grande, necessitando de exemplos, de exemplificação moral. Então, nós temos como obrigação de pais, como dever de pais, também mostrar a eles através do exemplo como fazer e o que fazer, não é? Então, isso é o primeiro ponto que nós temos que pegar. A contribuição aí num relacionamento deve ser mútua. Todos devem contribuir. Como? Pais com os exemplos. Então, os pais têm que se educar. Eu vejo em muitas famílias, por exemplo, que os pais, eles já têm uma certa postura, uma certa conduta que eles não querem que os filhos a tenham. Então, eles simplesmente fazem pela obrigação, pela imposição. Você não deve fazer isto ou não deve fazer aquilo. Mas o próprio pai, a própria mãe, assim não o faz. Por exemplo, fumar prejudica a sua saúde. Você não deve fumar. Você não deve beber. Beber também faz mal, é um vício. Mas o pai ou a mãe bebe ou fuma. Isso não cabe mais dentro dos nossos atuais momentos, dias, né? A criança ela já vem com uma bagagem muito maior de conhecimento, bagagem trazida pelo espírito, já reencarnante, e nós não podemos mais ter esta postura, né, dentro da família de obedeça-me, mas não faça o que eu faço. Então, o exemplo é o principal, né? Por isso que está lá na frase: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então eu preciso ser o exemplo para esta criança, para meu filho, para desenvolver nele os potenciais que ele necessita, principalmente na parte moral. Essa é uma questão também, por isso que os espíritos têm que contribuir uns para com os outros. Então, quando eu começo a me melhorar como pai, como mãe, buscando rever conceitos, rever atitudes, para que eu possa ser esse exemplo para o meu filho. Então, meu filho também contribui para que eu me modifique, para que eu melhore. E assim deve ser. Eu vejo uma outra coisa que acontece muito em relacionamento familiar, pais que escondem as coisas dos filhos, pais que não deixam os filhos tomarem partido dos acontecimentos, do que está acontecendo. E não importa a idade, viu? Vou falar aqui, não importa a idade, se ele tem 2, 3 anos ou se ele é um adolescente, se ele já é quase um jovem de 16, 17, tem 11 anos, não importa. Vamos aqui exemplificar. Nós estamos num momento delicado em que muitos pais podem ter perdido os empregos, estão ganhando menos porque tiveram uma redução de salário, temos aí problemas com as escolas que não estão funcionando, então a mensalidade continuou, tive que tirar meu filho. Será que vocês fizeram uma reuniãozinha familiar, colocaram seus filhos, esposa, esposo ou quem quer que more com vocês, todos reunidos e colocaram ali: olha, hoje meus filhos, a minha situação é esta, esta e esta.
Então, o papai não está ganhando mais o tanto que ganhava, mamãe perdeu o emprego, então nós vamos ter que conter despesas. Mas vocês podem falar assim, Antônio, o que meu filho de 3, 4 anos vai entender disso? Né? Ele entende. Se ele não entende, nós devemos colocar dentro do que ele possa entender. E assim com o de 10, de 12, de 16, de 17. Toda família tem que entrar dentro deste contexto. É isso que é o relacionamento, é um bom relacionamento. Quando eu exponho as minhas dificuldades, que eu não escondo nada dos meus filhos ou dos meus familiares. Nessa reunião, eu posso colocar que, olha, nós temos que fazer determinadas economias, precisamos economizar em tal e tal coisa. Então, filhinho, você não deixa a luz do quarto acesa, toma banho rápido, guarde suas coisas, cuide bem dos seus brinquedos. Os mais jovens, da mesma forma, olha, você quer sair, curtir um pouquinho com seus amigos, mas vamos ter que diminuir, talvez cortar algumas coisas. Precisamos ter mais harmonia, um ajudar o outro. Isso é importantíssimo dentro do relacionamento familiar. Quando falamos de educar filhos, nós estamos falando exatamente disso. Educá-los em todos os sentidos, deles participarem ativamente de todas as dificuldades e de todos os problemas da família, como também participam de todos os ganhos e todas as regalias que trazemos ou que damos ou que podemos dar para eles. Então, nos momentos bons e nos momentos ruins, todos têm que participar. Todos têm que estar ali se relacionando, deixando a sua cota de contribuição. Tanto os pequenos, como os mais velhos, como os pais. Uma outra postura que eu vejo que é muito complicado e isso gera muita discussão e gera, inclusive eu não digo discussão, mas gera muitos problemas futuros. São posições que os pais têm e que eles as deixam bem claro. Posições, às vezes, quanto ao seu modo de pensar. E eu vou dar um exemplo aqui. Você com seu amigo, com as suas amigas, ou vendo numa televisão, alguma coisa num filme, numa novela, sobre o homossexualismo, você já imediatamente lança, né, numa conversa com alguém, ou até mesmo comentando que jamais, isso é uma coisa que não é certa, não é boa. Homossexualismo, homossexual, jamais. Meu filho não aceitaria. Comentando com um amigo, com um colega, ridicularizando às vezes, talvez uma outra religião, você também coloque alguma coisa contra, você já tem a sua posição e você coloca a sua posição. Agora imagine futuramente o seu filho precisa trazer este assunto até a sua casa, até você. Será que ele vai trazer? Porque ele já sabe do seu conceito, ele já sabe da sua posição. E às vezes a sua posição é totalmente contrária à dele. E por você já ter deixado bem claro sua posição, ele às vezes não trará isto para discutir com você. Ele vai ter que esconder. Isso que eu estou falando de homossexualismo, mas pode ser com relação a namoro, pode ser com relação à religião, que nem eu falei, pode ser com drogas.
Cuidado com os nossos comentários, cuidado com a nossa posição radical contra qualquer assunto, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que pode vir dentro da nossa família. E às vezes precisamos lidar com estes problemas. E se nós temos uma posição radical sobre alguma coisa, às vezes isso já vai dar para os nossos filhos como aquele pensamento, aquele é o pensamento do meu pai, aquele é o pensamento da minha mãe. Não adianta que eu não vou mudar. Então, para que eu vou trazer para ele? Para que eu vou levar para ele este assunto? Eu estou passando dificuldade, eu estou como filho atrapalhado, sem saber o que fazer, mas não posso levar até ele. Então isso causa muitos transtornos dentro do lar. A nossa posição tem que ser sempre aberta para conversar, para nos relacionarmos, para pensarmos juntos em soluções. Então isso é importantíssimo também e é para o relacionamento dentro da família. Cuidado com as nossas posições, com os nossos pensamentos, não é? Tenhamos sempre um pensamento cristão, um pensamento espírita. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Mas eu tenho que ter essa abertura para poder conversar com eles, para poder que eles venham até vocês e conversem, coloquem a sua posição, né? E que vocês não sejam, por causa desse pensamento já feito, não sejam até mesmo às vezes agressivos. Então temos que tomar esse certo cuidado, principalmente com relação aos nossos filhos mais adolescentes, que estão numa fase muito complicada da vida, porque a adolescência é uma fase em que os hormônios estão todos em ebulição, a sua bagagem espiritual, de espírito, está vindo à tona. Então é muito complicado. Então precisamos não ter estas posições ou falar das nossas posições como aquela que é única e não mudo. Então precisamos ter muito cuidado com isso também. Temos aqui mais uma colocação importante. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso é importantíssimo. A educação dos nossos filhos, da nossa criança, uma educação cristã, uma educação mostrando os valores morais, mostrando os bons princípios e principalmente uma educação exemplificada, em que nós temos que exemplificar. É importantíssimo para os nossos filhos, para esse relacionamento familiar. Então, a nossa transformação, a nossa mudança, quando os nossos filhos, os nossos companheiros e companheiras começam a ver as mudanças que fazemos, as transformações que vamos sofrendo para melhor educá-los, para melhor compreendê-los, para melhor nos relacionarmos, isso faz uma grande diferença. Isso faz com que as pessoas confiem, isso faz com que as pessoas também se transformem, se modifiquem. Isto faz com que todo aquele relacionamento familiar seja melhor. Diálogo. Nunca esqueçamos o diálogo. Como eu disse,
nas horas boas ou nas horas tristes, reunimos todos e coloquemos ali o que está acontecendo. Todos devem dar sua opinião. Todos têm opinião porque todos estão no mesmo casa, no mesmo barco. Então, ouvir, não importa se ele tem 2, 3 anos, 4 anos, ou se ele tem 17, 18. Em qualquer faixa etária, nós temos que ouvir a sua opinião. Nós temos que deixá-los falar, expor o que pensam. Então, o diálogo aliado ao nosso exemplo é importantíssimo para que cresçam, para que se eduquem, para que não tenham medo de chegar até nós e expor as suas dificuldades, para que não tenham medo de enfrentar a vida fora da família, para que quando estiverem a sua família, os seus filhos também possam fazer o mesmo. Eu me despeço aqui de vocês, deixando o meu grande abraço e pedindo a Deus que abençoe a todos, ampare a todos e que as nossas famílias possam evoluir, crescer, se educar e se relacionar o melhor possível. Muito obrigado, até uma próxima vez.